Boa noite, galera, e a gente tá aqui com o nosso VidaCast para falar de um tema que é muito importante, muito interessante, que é: você está planejando seus últimos minutos de vida? Já parou para pensar nisso? Pô, Plínio, bate na mesa que eu não quero pensar nos meus últimos... É bom pensar, porque se deixar para pensar nos últimos minutos, pode ser que alguém esteja pensando por você. E é isso aí. Boa noite, Márcio. Boa noite, Plínio. Boa noite, André. E assim, sobre pensar como será ou como serão seus últimos minutos de vida, gente, não quer dizer que vai ser por agora. Mas quanto antes eu planejo, provavelmente menos eu vou ser surpreendido de uma maneira que eu não queira. Então, para falar sobre esses assuntos, sobre esses últimos minutos, nós convidamos hoje aqui André Aragão, uma pessoa que tem propriedade, né, para falar sobre esse assunto, tem autoridade no assunto, trabalha na UTI durante muito tempo, ele vai se apresentar melhor, além de ser uma pessoa que a gente gosta demais e esposo de alguém que trouxe meus 2 tesouros ao mundo. Então, seja bem-vindo, André, aqui uma lembrança do VidaCast para você. Obrigado, Márcio. Fique à vontade. Abre e use essa lembrança. Abre e use. Olha só, boa noite, pessoal. Bacana aqui, ó, gostei. Linha Green, cara do Plínio, isso aí, hein? Então, eu quero agradecer o convite. É a primeira vez aqui com a turma, gostei muito dessa chamada aí pra gente falar de um tema que o pessoal tem muito melindre, né? Que é a questão dos seus últimos minutos aqui na dimensão terrestre. Então, eu tenho experiência porque eu trabalhei 20 anos na terapia intensiva, pelo menos em 2 grandes UTIs aqui da cidade. Trabalhei na UTI do São Rafael durante 20 anos, trabalhei 10 anos na UTI do Aliança, trabalhei na UTI do HGE também, no Hospital Geral do Estado. Então estou aqui à disposição para a gente bater esse papo e ao critério de vocês. A gente vai fazer algumas perguntas, gente, mas vocês que estão em casa, pergunta também, né? É um assunto que com certeza vai vir na cabeça de vocês algumas dúvidas. Pergunta. Se ele não se sentir à vontade, que eu acho pouco provável, ele não responde, mas não deixa de perguntar, não. Pergunta. É isso aí. Andrezinho, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente. E eu queria começar perguntando assim, como é eu sei que muda muito, as pessoas às vezes têm uma experiência com UTI de mais antigamente e tal. Eu tive oportunidade de visitar uma amiga que estava na UTI por um tempo recentemente e eu vi que isso mudou bastante, é muito mais humanizado, tem uma outra visão, as coisas, eu vi que assim, tem um centro, pelo menos a que eu fui, tinha um centro de comando, assim, os quartos todos, né, em radial, assim, para você ter acesso, bem diferente do que eu fui quando eu era mais novo. Eu vi que isso foi mudando. Ao longo desse tempo, assim, o que mudou em direção a essa humanização, a tentar tornar esses minutos ali, esse tempo, às vezes um dia 10 mais, né, tem gente que fica muito tempo, né, mais humano, mais vivencial, assim, de alguma forma, né? E tem gente também que esses não são os últimos dias, né? Claro. A UTI, né? É uma experiência ali, né? Recupera essa pessoa e ele sai de lá. Acho que muito mais recupera do que fica, né? Ainda bem. Não, com certeza, né? A gente... Ainda bem. Senão era unidade de terminação intensiva, né? Senão seria unidade paliativa, né? É verdade. Mas você falou até um termo bacana que já é uma evolução, né, no Sim. tratamento da terapia intensiva. No passado, realmente, a UTI era meio que... tinha um peso muito grande, né? O pessoal ficava assim, não manda para UTI porque vai morrer, já é o final da vida e tal. E aí isso aí foi mudando no decorrer dos anos. Hoje a gente passa por, hoje em dia a terapia intensiva evoluiu muito, é uma questão humanitária. Antigamente você não tinha janelas na UTI, não tinham quartos. Hoje em dia a gente tem quartos em que o familiar pode ficar, passar a noite junto com o paciente, na grande maioria das UTIs. Você tem a questão do ciclo circadiano, né? Você poder ver a luz do sol e saber que é de manhã e de noite. A gente tenta fazer um tratamento mais humanizado porque, como vocês disseram, né? A ideia é recuperar esse paciente para devolvê-lo para sua família, né? Agora a gente tem, sim, aqueles pacientes
né, com doenças mais graves, aqueles pacientes que podem ser ditos até terminais, e que sim, hoje em dia a gente tem um olhar diferenciado, nós temos unidades diferenciadas, e aí cabe isso que você falou, Marcinho, a ideia de unidades até com um tratamento mais paliativo, mas sempre dentro de uma visão holística desse ser humano, e uma coisa mais humanística também, entendeu? A gente tem essa preocupação com todo o aparato que vai cuidar não só do paciente, mas também envolve o cuidar da família do paciente, né? Que a gente sabe que é um momento muito delicado e todos estão envolvidos, né? Então, se a doença chega para esse paciente, essa doença também vai chegar para a família do mesmo, né? E a gente tem de ter esse olhar também para poder acolher não só o paciente, como a sua família. Eu já vou começar perguntando logo. Me fale aí algumas histórias interessantes, assim, que foi algo que tocou, né? Que, poxa, aqueles últimos dias ali, poxa, ou seja da pessoa que estava partindo, ou seja de algum familiar, alguém que estava ali e não estava dando conta, ou foi uma atitude que te chamou a atenção pela, talvez, a maturidade, talvez a sobriedade que muitas vezes a gente não consegue num momento de partida desse aí. Não, com certeza. Eu me lembro que teve um caso bem emblemático que a gente teve na UTI de uma paciente com um quadro de coma, um coma já assim profundo, uma paciente com uma perspectiva de recuperação muito difícil, um quadro de doença cerebrovascular, ela teve hemorragia cerebral, ficou comatosa, e ela tinha uma filha única. E essa filha, a paciente não tinha nenhum contato mais com o meio externo, mas essa filha conseguia enxergar uma série de comunicações com a mãe. Ela achava, não, ela piscou o olho aqui, ela mexia um pouquinho o lábio quando eu falei. Então eu percebia que ela queria, né? Ela não queria se desapegar daquela mãe naquele momento. Essa própria filha tinha um filho, né? Então essa paciente tinha um neto, ele morava fora do país. E eu fui tentando ali, decorrer daquelas semanas, eu acompanhando o caso, percebia que a própria equipe também, a gente via que fazia o máximo para acolher essa familiar e a paciente também. Mas eu me lembro que teve um momento que eu tive de sair um pouco da medicina para conversar com ela, né? Naquela época não existia o papel do psicólogo na UTI. Sim. Não existia, a gente não tinha essa terapia ocupacional, nada disso. Era mas médico, por aqui enfermeira. A gente está com esse costume assim de médico-psicólogo. Está acontecendo. Né? Ah, tá. Bom, isso aí já é um avanço. Né? já é nível 2 aqui já. Eu me lembro que os colegas falavam assim, cara, como é que você ainda vai parar para conversar? Aquela mulher, a filha é uma louca, você não vê que ela não deixa a mãe e tal. Não, gente, vamos entender o contexto. Aí você vai ouvir a história, entender quem é essa filha, quem é essa mãe que está ali no leito em coma. Aí você começa a montar o quebra-cabeça, né? Aí eu falei, poxa, eu queria que seu filho viesse para cá, o neto dela. Aí ele está na Europa, ele veio. E aí a gente começou a fazer umas reuniões para poder trazer o contexto. E foi muito bacana, porque ela foi, de repente, resgatando quem era a mãe dela, que ela tinha esquecido, né? Que a mãe dela não queria ter ficado em cima de uma cama, já tinha uma pessoa que tinha uma visão mais espiritualista da vida. E eu mostrando para ela, olha, vamos tentar ver se a gente resgata essa coisa da sua mãe, né? Os desejos dela, a vontade dela. Porque eu percebia que ela tinha muito apego, e eu abria a exceção, deixava, ela vinha de noite, ficava com a mãe, a gente ficava junto, conversava, trocava ideia, e eu percebi que ela foi aos pouquinhos, né, aceitando aquela doença, foi compreendendo o processo, foi começando, não parou de ter aquela visão egoísta, não quero ter esse corpo aqui por ter o corpo, né? Sim. E o paciente com coma profundo e tudo, e a gente começou a trabalhar essa parte mais até espiritualista dentro da terapia intensiva mesmo, do morrer. E ela começou a se enxergar, mas como é que vai ser minha vida sem ela? Calma, você continua. E aí a gente vai, chama seu filho aqui, o filho foi trabalhando, dando um acolhimento. Eu sei que a gente conseguiu montar um cenário em que a mãe dela conseguiu fazer uma passagem muito bonita. E ela se emocionou muito. E essa filha dessa paciente, eu me lembro que todo final de ano, quando era época de Natal e tudo, ela sempre me ligava e mandava uma mensagem agradecendo. Ela, depois disso aí, ela começou a ter contato com
uma literatura mais espiritualista, ela conseguiu ampliar a consciência, e hoje em dia ela disse, olha, doutor André, aquele processo de minha mãe me fez renascer. Então essa foi um dos casos que me marcou muito na terapia intensiva, porque era um caso muito difícil, que o pessoal, ela tão carregada que as pessoas até não tinham como ajudá-la mais. Então, ela não quer se ajudar, ela só quer ficar ali grudada na mãe. Realmente ela pulava em cima da mãe, naquele corpo, e a gente foi trabalhando, trazendo a questão de uma visão mais espiritualista, e foi bem bacana. E é interessante o quanto, quando você tem essa visão mais de acolher, quando você não precisa dizer se está certo ou está errado. Muitas vezes, pelo que você fala, a única coisa que você fez foi estar do lado. Isso. Foi permitir o que ela queria naquele momento, foi estar do lado, sem dizer se estava certo ou errado. Conversar, dialogar, trazer uma outra referência, porque aparentemente ela só tinha referência da mãe e do filho. O filho estava longe. Isso. E a mãe estava indo embora. Então deixa eu trazer o filho para ela ter uma outra referência, entender que ela não está sozinha, e só teve próximo. No momento em que você só permitiu e disse, eu sei que tá difícil, tá ruim pra caramba, eu entendo que você não queria estar passando, mas eu tô aqui do teu lado. Eu não posso mudar não, mas eu tô do teu lado. E às vezes é complicado, e é complicado porque a gente que trabalha na área da saúde, a gente não é preparado para isso, né? Então, assim, lidar com a perda para aquela familiar era difícil. Mas para todos os profissionais que estavam ali, exceto você ou um ou outro, em exceção, também era muito difícil, porque ao ver aquela mulher sofrendo, muitos apertaram os seus gatilhos e sofreram junto. Então, ela é uma louca. E aí se saía para não lidar, né, com um problema que era tanto deles quanto daquela mulher, né? Então isso muitas vezes acontece, e você vê ali no grupo do plantão, que era para estar acolhendo e estar repelindo, porque está batendo nele, né? E para além disso, eu sempre penso sobre isso, e tenho a oportunidade de ter um monte de médico em volta, e cada vez aumenta isso, né? Você que não gostava de médico, né? Não gostava de médico, só tem médico, né? Essa fala dele. Só ando com médico, né? Agora minha filha foi pra medicina, daqui a pouco eu vou fazer medicina também pra me aposentar. Então, assim, o que acontece? Existe uma discussão importante nesse lugar, que a gente acaba tendo uns almoços muito psicológicos, né? Vocês conhecem esse tipo de almoço, né? Que é assim, porque nesse lugar, e aí nesse seu lugar, por exemplo, que é um lugar de UTI, né, que é um ambiente muito próximo de perda de vida ali, né, pode acontecer uma banalização da morte, né, porque eu entendo, eu fico pensando nesse psicológico, que eu tenho conversado um pouquinho isso com a minha filha, e eu acho que é um momento, como você falou, eu não sei até que ponto a faculdade consegue preparar um profissional para isso, que é assim, como que você vai lidar quando morre 1, 2, 3, 4, 20, 30, né? Qual é a relação que você tem exercitando a sua profissão? Eu sei que alguns lugares da medicina, não tanto, mas outros mais, uma emergência, uma UTI, né? Um centro cirúrgico, porque um percentual realmente dá errado, né? Ou simplesmente finaliza, como seria o caso de alguns pacientes terminais. Como que é isso, né? Como que o profissional toma esse lugar que você tomou? Porque quando a pessoa fala, ela tá louca, a mãe já morreu e ela não tá largando. Ele já não tá lidando, como você falou, ele já não tá mais lidando. Quando você apresenta essa perspectiva de, peraí, vamos acolher, vamos conversar, vamos criar até uma constelação familiar ali praticamente, né? De lugar, de posição para cada um se colocar. Então eu acho que isso é bem interessante. Não, eu tive uma experiência muito interessante e que vivi na própria pele, né? Então, assim, eu tive o meu próprio pai, que era uma pessoa muito positiva, um cara assim fantástico, de uma leitura imensa, e esse pai, ele queria viver mais,
Ele desencarnou com 71 anos, mas ele queria ir muito mais além. Eu me lembro disso, que ele era fumante, chegou a fumar 4 carteiras por dia, foi diminuindo, chegou ao ponto de ele, ao fazer uma vez uma visita ao médico e recebeu uma chamada, só, olha, você está com enfisema pulmonar, começou. E aí, não tem cura, você tem de parar de fumar. Aí ele pegou aqui o maço de cigarro e pá, jogou no chão, assim, tu meteu um susto, ele, a partir de hoje eu não fumo mais. E não fumou mais. E depois de 10 anos sem fumar, ele, lembro como fosse hoje, num verão, ele tosse e tem uma perda de sangue, cospe sangue, né? Uma hemoptise, né, que a gente chama, né? Aí eu disse, nossa, até que prova o contrário, câncer de pulmão. Aí começou essa investigação, rapidamente foi feito o diagnóstico, câncer de pulmão, e aí foi feito o estadiamento, estava localizado, aí eu, cirurgia vai ser até curativa, né? E aí fomos para a cirurgia. Me lembro que foi até lá no hospital, lá no São Rafael, eu trabalhava lá na anestesia e na terapia intensiva, eu tinha essa formação. E aí meu pai foi operado, tudo beleza, saiu da sala de cirurgia, foi estubado, retirou o tubo, foi conversando para a UTI, e eu fui para a UTI para dar plantão com ele, um coadjuvante ali, claro que eu não ia ficar dando plantão, mas eu fiquei ali como uma força-tarefa, assim, no dia seguinte meu pai vai ter alta. A história, né? 4, 5 dias está em casa, e não foi assim. Um dia, passou 2 dias, quando era para ele ter alta, ele piorou, o pulmão ficou branco, é, o que não é. Eu me lembro que o chefe da cirurgia falou assim, tá muito estranho, fazia as culturas tudo negativo, assim, rapaz, bote na sala e faça uma biópsia, tem alguma coisa errada aí. Não sei o que, pode botar na sala e fazer uma biópsia, tem uma coisa errada com essa evolução de meu pai. E assim foi feita uma biópsia, e quando chegou o laudo, eu me lembro que uma amiga minha, que é até uma das coordenadoras da UTI, me chamou à parte para me dar essa notícia, olha, seu pai estava com linfangite carcinomatosa, o pulmão está todo comprometido de câncer. Aí eu tomei um choque assim, né? Meu Deus. E meu pai já tinha me dito, olha meu filho, eu não quero ficar preso numa máquina. Se eu depender de um pulmão artificial para viver, eu não quero isso. Isso não é vida para mim. Ele já tinha vários papos comigo sobre isso, ele era espiritualista, era também da religião católica, trabalhava na Eucaristia, mas tinha uma visão mais ampla, gostava da literatura asiática, gostava de espiritismo, tinha uma série de considerações. E ele foi pragmático comigo, olha, se eu ficar dependendo de uma máquina, eu não quero esse tipo de vida. Aí eu me lembro que o chefe da pneumologia me chamou e falou assim, André, a gente só tem uma chance aí. Ou a gente tenta uma quimioterapia punk, ou ele vai ficar dependendo de um respirador artificial pro resto da vida. Aí eu reuni a família, aquele clima pesado, foi feito um consenso, como ele já tinha dito que não queria viver com o aparelho, né? Então vamos tentar a quimioterapia. E assim foi feito e ele foi embora. Eu me lembro que a colega até me ligou, ele passou quase um mês na UTI, só definhando, e eu já muito triste. E aí uma colega me liga, olha, ele venha para cá urgente que seu pai acho que está indo. Eu fui para lá, era nos últimos momentos dele, quando eu cheguei, que toquei nele, ele parou. Aí quando fez menção de reanimar, eu disse, não, deixa ele ir. E aí me lembro que fiquei assim, meio baqueado mesmo, assim, pesado, mais de um mês, 2 meses, quando minha esposa, né, a Silvinha, me chamou, disse, olha, vamos sair daqui, passar um final de semana fora, em algum lugar diferente, você gosta tanto de praia. E naquela época a gente foi para uma praia no litoral norte, e eu assim, pesado, carregado, disse, meu Deus, eu faço isso todo dia, salvo tanta gente, com meu pai, rapaz, eu me sentindo culpado, né? Com meu pai eu falhei. Poxa, eu falhei com meu pai, o cara que queria que eu fizesse medicina, e eu fazia engenharia e medicina, e depois larguei para ficar com medicina para a alegria dele, que ele disse que se realizou um pouco no filho, né, também. E eu falhei, meu pai, poxa, fui dormir com isso, né? E eis que, nessa noite de sono, eu tenho um encontro com meu pai. E foi muito bacana, porque ele estava forte, bonito, né? Ele vinha e falou assim, rapaz, tira essa tristeza desse peito, rapaz. Você não está vendo que eu estou aqui agora num outro momento, já estou em uma outra... Ele estava preparado e eu não sabia, né? Mas ele já vinha estudando, se preparando para ter esses momentos final. Então ele foi para lá, eu sei que ele queria, claro, ter uma extensão na sua vida, que ele tinha um sonho de ver os filhos, os netos e tudo. Minha mãe está realizando esse sonho.
Minha mãe fez ontem de ontem, 87 anos, né? Tá vindo aí o primeiro bisneto. Mas encontrar com meu pai na dimensão espiritual foi muito bacana, porque eu acordei alegre no dia seguinte. Porque a tristeza foi embora. Nada, ele me chamou, disse, ó, venha ver aqui que nós estamos aqui, eu estou trabalhando como que eu queria. Ele era agrônomo aqui na dimensão material, mas lá ele já chegou para ajudar a cuidar do próximo, né? Então ele estava lá ajudando a turma, me mostrou lá a enfermaria dele, eu fiquei também muito feliz. E aí foi uma coisa bem bacana essa experiência minha com meu pai. Pô, que massa, velho. É incrível, né? Porque aí você amplia, e você falou uma coisa interessante, né? Você lida com 50 casos, mas a hora que bate com alguém conectado, né? Aí é outro laço. Teve gente aí que contrabandeou salgadinho, contrabandeou uns negócios proteína, não teve? Como era essa história? Tem uma história assim. Me ajuda aí a relembrar. Ainda bem você lembrar dessa história. Tem uma história aí de contrabando de salgadinho. Rapaz, meu pai, ele passou a vida inteira, e uma das coisas que meu pai mais gostava era comer. Meu pai adorava comer. E aí, ele teve fumou durante muito tempo, um belo dia, ele parou de fumar. Nem falou nada. Nós fomos jogar bola ali em Praia Grande, litoral paulista, e aí a gente deu uma corrida, os caras, bora, aí deu uma corridinha, pra ir, aí ele, não, vai filho, vai, eu já chego. E aí parou, e aí foi andando, chegou, jogamos bola e tal, nisso que ele voltou, ele sempre ia pro portão, ele morava na casa da minha avó, e fumava no portão. Nesse dia, e aí eu ia pra lá pra ficar conversando com ele, nesse dia ele não tava fumando. Um dia, 2 dias, 3 dias, e o maço de cigarro ficava em cima da estante. Nossa. Meu pai, nunca mais te vi fumar. Eu falei, não, lembra aquele dia que você correu pra jogar futebol e eu não consegui te acompanhar? Naquele dia eu decidi que eu ia parar de fumar. Não vou fumar mais. Passou 8 anos, apareceu o hemoptise. Nossa. Só que foi de rinofaringe. Faz químio, rádio, tal, faz uma cirurgia de limpeza ganglionar, tratou. Passou 5 anos, estômago. Nossa. Aí veio pra cá, a ideia era operar com Heron e tal, lá no São Rafael. Abriu, quando abriu, o Heron falou, Marcinho, olha aí, metástase não dá mais não. Beleza. E aí ficou fazendo todo aquele paliativo, não sei o que e tal, e ele já não conseguia comer, fez jejum e tal, papapá. Só que ele sempre, a paixão dele foi comida. E tinha um salgado na Perini que era de camarão com catupiry. Sempre que ele vinha pra cá, meu pai morava em Santos, né? Sempre que ele vinha pra cá, a gente vinha do aeroporto, ele falou assim, tem alguma Perini antes de passar em casa? Tem como a gente passar lá? Era, sabe... Tinha que passar na Perini. Aí ele já estava em Santos, de volta, já estava internado e tal, foi nos últimos dias dele. E ele virou e falou assim, filho, eu pedi para sua irmã no estacionamento pegar um negócio para mim, isso por telefone. Você vai vir mesmo para cá? Eu falei, vou. Você pode fazer um favor para mim? Eu falei, posso. Ele falou, na verdade, 2 favores. Um é trazer aquele salgadinho de camarão com catupiry, e outro é arrumar um jeito de eu comer aqui. Porque eu não sei como eu vou fazer para comer. Eu falei, pai, pode ter certeza que você vai comer esse salgadinho. Aí ele, mas e como que você vai fazer? Eu falei assim, não sei. Nem que seja a capa da invisibilidade de Harry Potter. Mas tu vai comer. Aí comprei alguns, embalei, levei, não sei o quê. Quando eu fui, esquentei no micro-ondas. Aí fui, né? O médico entra e tal, não sei o quê. Falei, não, eu vou levar ele no banheiro, porque ele quer tomar um banho, eu vou ajudar ele e tal, papá. Pode deixar que eu... E aí foi. Fomos no banheiro, fizemos um banquete. Só que ele não conseguia mais comer. Entendi. Então ele botava na boca, mastigava, e ele fazia uma fisionomia de satisfação por estar sentindo o sabor. E depois cuspia, porque ele não conseguia engolir mais. Já estava tudo tomado. E assim, dos últimos dias do meu pai, aquela sensação... É fantástica. E aí as pessoas, mas você vai levar? Eu falei, velho, meu pai tá morrendo. E ele só me pediu para sentir o sabor
de um salgado que ele comia quando ele vinha pra cá me visitar, velho. Você acha que eu vou ligar pra se ele vai morrer com um resto de salgado na boca ou não? Pelo amor de Deus, eu quero que ele tenha a satisfação que ele teve. E a gente dando gargalhada porque tava burlando a enfermagem. Então, é sobre essas coisas assim que eu acho que vai além da medicina, do medicamento. É de você entender qual é o último desejo. É tipo antigamente, o cara tava lá, ia ser enforcado. E qual é o seu último desejo? O cara tá morrendo, qual é o seu último desejo? Eu quero sentir o sabor daquele salgado que eu comia quando eu ia visitar meu filho lá em Salvador. Entende, que bacana, velho? Né? Pô, bicho, isso... Eu tive com meu tio uma experiência dessa. Eu me lembro que o tio mais velho, né, pai de minha mãe, ele teve câncer de estômago. E aí, eu me lembro que já estava avançado, mas ele conseguia comer. Morava em São Félix, naquela em São Félix, Cachoeira. A gente passou boa parte da infância ali, pulando lá no Rio Paraguaçu. Era muito legal as lembranças e tudo. Aí eu me lembro que a filha dele, que era muito pragmática, me ligava: não, mas não deixa meu pai comer essas coisas, meu pai não pode e tal. Aí ele me ligava, eu disse: não pode, meu tio, bote 2 pratos aí, um pra mim, um pra você, eu vou pegar essa maniçoba com você agora. Aí batia a maniçoba, feijoada, ele ficava numa felicidade. Eram os últimos dias dele, aí eu chamei ela e conversei, disse: olha, na época não existia nem paliação, né? Mas a gente estava fazendo uma paliação para ele, né? Dentro do possível, levamos ele para casa, ele ficava ali vendo o Rio Paraguaçu, comia sua maniçoba, comia sua feijoadazinha dentro do possível, sentia o sabor. E assim ele foi, fez a passagem dele e pronto, é essa coisa, né? A gente tem de saber como equacionar, né? Um pouco de qualidade de vida nos momentos finais, né? Isso me lembrou até um livro bem interessante, né? Antes de partir, né? Uma enfermeira que catalogou na UTI que ela trabalhava de pacientes terminais. Quais eram os desejos dessa turma? Pô, que massa, hein? Quais são os seus arrependimentos? E é engraçado, né, que a grande maioria, aí ela conseguiu fazer uma interseção de todas as respostas e conseguiu botar 5 elementos praticamente, que eram coisas que as pessoas tinham se arrependido, né? Uma era de ter ficado pouco com os amigos. Segundo ponto, às vezes trabalharam demais, precisava. Outra coisa, esconder os seus sentimentos. Aquela introspecção, deixou de dizer para as pessoas importantes o que era importante dizer, né? E outra coisa interessante também é ter vivido uma vida para o outro e não para si. Então, ter feito e seguido escolhas de terceiros e não suas. Às vezes até desejos parentais e não seus, né? Então, foi interessante. Eu estava vendo esse livro, eu fiquei assim impressionado, porque, cara, eu me lembro que eu tive uma dinâmica uma vez, em um desses cursos de pós-graduação, que foi bem interessante. O cara pegou a gente assim da turma e falou assim: gente, vamos fazer uma dinâmica aqui, uma brincadeira aqui rápida. Você agora tem os seus últimos momentos de vida. O que é que você quer fazer nesses momentos finais de vida? O que é que você tem saúde ainda, mas você vai morrer? É engraçado, e pedir para todo mundo escrever rapidamente, né? Engraçado que todo mundo escreveu, ali tinha CEO, gente rica, milionária, todo grandes empresários e tudo, pessoal fazendo pós. E aí, quando a gente foi ver as respostas, eu fiquei impressionado, porque nesses últimos momentos, as pessoas queriam fazer coisas muito simples que davam felicidade. Nada disso tinha ali a questão do ter. A grande maioria das respostas tinha a ver com a questão do ser. Olha, eu queria ter mais tempo para poder ficar com meus filhos, eu queria ver mais pôr do sol, eu queria trabalhar um pouco menos e ter mais tempo para mim. Então, quando você vê, eu queria ter ido mais à praia e tal. Cara, quando o cara pegou as respostas todas e fez a interseção e mostrou pra gente o resultado, mostrou: gente, tudo que vocês botaram aqui é factível. E não custa nada, né? É grátis. E vocês não fazem. Pô, o que vocês estão se matando aí? Vai esperar o último dia pra reclamar que não fez, né? Exato. Tem filme com Jack Nicholson e Morgan Freeman, que é fantástico. É incrível, né?
É interessante isso, gente, e obrigado primeiro por vocês compartilharem a história de vocês. Vocês têm uma interseção importante aí, hein? Merece uma pizza. É mesmo, pra essa dos aprofundar pais esse aí, assunto né? aí. Meio cigarro, tantos anos. Tem alguma conexão aí, né? É mesmo. Virando um pouquinho assim, a gente tá numa mesa que a gente pode falar disso de forma bem tranquila, que é a questão espiritual, de mediunidade e tal. E assim, como que é isso, né? Eu tive uma experiência bem interessante, que eu fui visitar uma amiga que estava na UTI, estava operada, teve que fazer uma cirurgia também, que ela descobriu um câncer lá, tinha que tirar. E aí eu fui visitá-la e ela olhou para mim e falou assim: você pode ver se eu vou morrer mesmo? Porque eu não sei se eu vou sair daqui e tal, né? E aí... Vê se meu bilhete tá carimbado. Aí, pô, a pessoa me conhece pra perguntar isso, né? É verdade. De alguma forma. E aí eu falei, não, olha, tudo bem, posso, eu tenho uma conexão legal com ela. Eu falei, beleza, deixa comigo. Que eu fui ver se eu via... O que eu via, porque... liguei a mediunidade, falei, deixa eu ver o que eu vejo aqui hoje, amanhã, né? Pra frente, pra trás. Eu vi ela fazendo coisas, vi ela em outros lugares. Eu falei, ó, pode reagir aí, porque não vi você sendo enterrada, não. Vi você na atitude dela. Valeu, obrigado. Uma semana depois, estava fora do hospital. Arrasou. Eu falei, olha aí, ó, né? Arrasou. Porque é louco, né? E eu já tive essa situação também de visitar uma amiga nossa no hospital. Cheguei lá e eu vi a pessoa terminando, a energia se esvaindo, assim, né? E eu, nessa ocasião, eu lembro que eu fui até fazer uma energização, tal, né? Aquela coisa de dar uma força para ajudar a recuperar. E aí saí de lá e falei, Cássia, ela não vai sair. Eu já senti que ela não ia sair. Então, assim, você vê que a gente tem essa... Porque o espírito que tá ali, né? Naquela condição, já tá direcionando, como você falou. A gente tava aqui, você tava aqui pensando, mas seu pai já tinha um direcionamento dele como espírito. A gente, como espírito, sabe esses lugares, né? E não sei, né, se você tem algum episódio assim importante, né, de lidar com a questão da mediunidade, essa questão mais transcendente, assim. Se você tem alguma história importante para contar pra gente, que é legal, porque é pensar um pouquinho, independente da religião, do que a pessoa acredita, que nessa hora, né, a gente acaba tendo um pouco mais de acesso a essas conexões, porque é uma transição de volta para uma dimensão espiritual, digamos assim, né? E enquanto o André pensa, e é interessante porque assim, meu pai nunca teve, né, esse de estudar, né, sobre de mais espiritualista e tudo mais, mas ele tratou do primeiro câncer, né? E quando tratou do primeiro câncer, ele nunca pediu uma comida que não pudesse comer. Ele tratou num primeiro momento deste câncer de estômago, e em momento nenhum ele pediu a comida. No momento em que todo mundo, minha irmã achava que ele ia ficar bom ainda, tinha médico que ainda pensava que ia fazer a químio. Não, ele está só melhorando para fazer a químio porque vai melhorar, porque não sei o quê. Era como se ele já entendesse. Como se ele já não vai dar. Né, talvez, né? Não vai dar. Às vezes até inconsciente, né? Isso, às vezes até inconsciente, ou até o espírito agindo frente ao personagem e dizendo assim, ó, não vai dar mesmo. Lembrando de Márcia, eu lembro das vezes que fui para Salvador e eu lembro daquele salgado, já que não vai rolar, deixa eu sentir esse sabor de novo, né? e daqui a pouco eu vou partir mesmo, tá de boa. Então, assim, eu acredito muito nisso, de que o espírito percebe, e seja o seu pai que já se preparou, que estudou, que tudo mais, ou o meu, que nessa vida não fez essa preparação e que chega um momento que o espírito entende, ó, não vai dar, e acabou. Antes de Andrezinho falar só, a galera tá nativa hoje legal aqui, e Joy falou, André, meu querido, saudades, profissional fantástico, humano, amo vocês, Silvinha, a gente também ama, viu, Joy? Não, você não tá que Joy, além lá da Uli, trabalhou lá no São Rafael com você. Ah, ela teve esse contato também, né? Que massa. Centro Cirúrgico no São Rafael. Pra mim, ó, Pedro falou que pra mim uma cerveja com torresmo está de bom tamanho. Anota aí, galera, quando a pessoa estiver no perrengue.
Tio Pedro, é meu tio, Boa pedida, boa tipo pedida. assim, ó, já que não vai dar mesmo, uma cerveja e um torresminho já tá valendo pra Pedida de despedida. boteco. Pra despedida. Dona Marise aqui, ó, eu consegui sair do CTI, pensei que não saía com vida, mas tô aqui. Minha mãe teve mais de Arrasou. 50% do pulmão no período da pandemia. Ah, sim, a Covid. Passou né? o perrengue, né? Tá dando conta. Tá perdendo no dominó, mas tá dando conta, né? Esse cara, rapaz, encontrou minha mãe lá em Itacimirim e aí inventou pra minha mãe que não sabia jogar dominó. Oh. Isso é um rato de tudo quanto é jogo. Tudo quanto é jogo ele sabe jogar. O pai dele não deixou ele não saber nenhum jogo. E aí, minha mãe, que é tão competitiva quanto eu e gosta de ganhar, virou: bora, Nilma, vamos jogar, vamos ensinar Plínio. Mas na verdade ela queria ganhar. E ela fez questão de jogar antes de Plínio pra fechar Plínio. E aí jogou eu e Plínio. E eu falei que tava feliz que elas iam me ensinar. E Dona Nilma e minha mãe. E nós ganhamos de, tipo, lavada, tipo, 10-2 em partidas e tal. E, Mas tudo bem, né? e minha mãe só no final que começou a perceber que, na verdade, ele sabia jogar. Foi a resenha, ó, meu pai contando aqui do meu avô, do sogro dele, né, pai da minha mãe, ó. Pro meu sogro foi um chimarrão e um porquinho pururuco. Essa galera da área de saúde aí fazendo, imagina entrando com chimarrão e um porquinho pururuco no hospital, né? Então, Andrezinho, conta aí pra gente um pouquinho, se teve alguma experiência, né, que seja... Não, eu tive uma experiência bem legal com um paciente, rapaz, um caso muito difícil. Eu me lembro até hoje desse caso, com um paciente que tinha um quadro neurológico a esclarecer, em que esse quadro neurológico dele simulava uma morte cerebral. Ele tinha dilatação pupilar, quase fixa, uma coisa muito estranha mesmo. E eu me lembro que a gente passava a visita e tudo, e fazia o eletrocefalograma, mas não está ainda com morte cefálica, mas ele está em coma profundo, não vai melhorar e tal. Ia passando os dias e o pessoal, o chefe da UTI, pô, acho que não vai recuperar e tudo, falava com a família. Engraçado, aí quando eu passava na visita com ele, eu tinha uma conexão. Eu ia examinar ele e eu falei assim, poxa, tem alguma coisa diferente aqui. E eu falava assim, poxa, a impressão que eu tenho é que a gente está conectado. E quando eu falava assim, você está me ouvindo e tal, tudo, eu tentava conversar com ele e eu via as lágrimas descerem. Isso é reação, tá seco aqui, a UTI fria, não sei o que e tal. Eu disse, não, gente, tem alguma coisa a mais aí. E aí eu me lembro que aí chamei a família para conversar e tudo, né, na hora que a gente ia dar o boletim e tudo, e aí pedi essa conexão com a família. Eu disse, gente, vamos levar aqui também para um outro lado também para poder ajudar no tratamento, vamos pedir aqui uma vibração e tal. E eles eram dessa linha, gostaram também, disse, não, doutor, a gente está fazendo e tudo. E aí, rapaz, interessante que o tratamento era o mesmo, mas com esse apoio que foi dado espiritual e transcendental, esse cara começou a recuperar. Então deixou de ter midríase, ele foi, quando foi ver, acordou, a gente evoluiu, fez o desmame ventilatório, estubamos o paciente e ele dizia, olha, eu me lembro porque eu ouvia tudo e eu não conseguia interagir com vocês. A única coisa que eu conseguia interagir era mentalmente com o doutor André, porque ele vinha e fazia essa conexão comigo. Porque ele acreditava que eu tinha um poder de recuperação. E eu tinha mesmo alguma coisa me dizia, não, esse paciente... Porque às vezes você tem esse insight, né? Sim. Tem paciente aquele outro paciente lá que a filha era muito apegada, eu já tinha um insight, eu já via ela já ali fora do corpo, eu assim, pô, ela não vai... Eu tenho de trabalhar a filha, aí vou chamar o neto para me ajudar, para a gente fazer, porque a mãe não pode ficar sozinha. E nesse caso, não. Nesse caso, eu falei assim, não, esse paciente ainda está aí. Está aí. Tinha aquela coisa, eu tinha essa intuição. E realmente, quando ele recuperou, ele foi falar, ele puxa, ele foi me dar um abraço. E era bacana alguns pacientes que você, às vezes, recebem alta, né? Mas tem alguns poucos que voltam depois na UTI
para poder ver quem era o time, né? E vem agradecer a gente, né? É raro ter isso, mas quando tem é uma experiência muito fantástica. Você, poxa, era você que estava ali, você sai tão às vezes acabadinho, mas quando volta Já bem. volta tudo, mais encorpado, você tem gratas vestido surpresas, diferente, Que né? E massa. tal. Essa foi um caso bem interessante também. Bacana. Tem mais aí? Não, show de bola. E assim, de alguma forma, a gente pensar nessa. A gente fez a provocação, né, para esse papo de hoje, que era assim: com quem você quer estar nos seus últimos minutos, né? E como que vai ser? Como que você planeja? Você pode planejar esses últimos minutos, né? Então, assim, de alguma maneira, é a gente entender a importância também de estar com pessoas com esse olhar, né? A gente está falando de uma coisa bem importante, que é, lógico, também tem a questão que a gente nem vai entrar no mérito, mas a questão do acesso, da possibilidade de estar num hospital, né, com condições de uma... Isso tudo eu acho que é pauta até para um outro VidaCast aí, mas assim, de alguma maneira, se a gente pode estar, né, com esse lugar de alguém que tem esse olhar mais humano, que tem esse cuidado, que tem esse olhar mais paliativo também, que eu acho que isso é uma tendência hoje em dia, né? Sim, sim. E de alguma forma essa conexão, né? Porque são espírito cuidando de espírito, é gente cuidando de gente ali, né? Tem uma conexão importante para acontecer nesse momento. E eu acho que o ganho com a questão do paliativo foi fantástico, né? Porque não é porque não se pode fazer mais nada pela doença que não se pode fazer mais nada pelo doente, pela família do doente, por tudo que você pode fazer pelo período que ele vai ficar ali. Beleza, aquela doença não vai ter cura, digamos assim, mas enquanto ele não for se despedir, o que eu posso fazer para que ele tenha a melhor qualidade possível, que ele viva com dignidade, que ele viva... Então é sobre isso, sabe? É sobre você parar de olhar. Eu costumo dizer que, infelizmente, a faculdade de medicina me enganou, né? Porque eu imaginava que eu iria aprender saúde e desde o primeiro dia de faculdade eu só aprendi doença. Muitas vezes nem aprendi a tratar o doente. Muitas vezes eu só aprendi a tratar a doença. E quando vem o paliativo, ele te ensina, ei, beleza, você não é Deus, nem sempre você vai corrigir a patologia vai vencer, mas você pode continuar olhando para o doente. Isso eu acho fantástico, isso eu acho de uma humanidade que não tínhamos até pouco tempo, né? É verdade, Márcio. Excelente ponto esse que você trouxe, né? Realmente a gente não tinha essa visão. Essa visão foi chegando, como se chegaram também uma equipe multidisciplinar para poder ajudar ainda mais, não só o paciente como a sua família. Então, eu me lembro que os últimos plantões, às vezes torna até os rounds, as visitas que eu fazia na própria UTI do Estado, né? Uma UTI pública. Eu tive a grata surpresa de nesse último tempo que estava trabalhar numa visita em que você tinha médico, você tinha enfermeira, você tinha um fisioterapeuta, você tinha participando ainda uma fonoaudióloga, você tinha uma psicóloga. A minha visita na HGE tinha até um assistente social. Era fantástica, porque a gente conseguiu montar um time e já tinha também, antes já de eu terminar esse ciclo, já tinha se chegado o profissional de paliação. Então, às vezes, a gente pegava aqueles pacientes vítimas de trauma, que entravam em coma, que às vezes já estavam traqueostomizados, fora da ventilação mecânica, mas que teriam recuperação muito lenta, às vezes pacientes com prognóstico reservado. A gente já tinha lá, era só, André, a gente já tem aqui, vamos chamar a família, e aí vinha assistente social, psicólogo, médico, enfermeiro, todo mundo fazia aquele acolhimento, levava esse paciente para essa unidade de paliativismo, e que é a unidade que tem muito maior acolhimento para a família também, né? Acesso livre para poder visitar, até onde vão ser feitos os cuidados. E hoje em dia, a gente só lembrando que nós temos a condição de ter documentos, né? Então, às vezes, o doente pode fazer uma diretriz assertiva de vontade e aquilo ali pode ser validado em cartório para dizer o que é que ele quer nesses minutos finais da vida
terrena dele, né? Se ele vai querer, até onde ele pode ir dentro daquela doença. Então ele pode acertar isso com sua família e não deixar esse peso todo para ser uma decisão da família. Não estou falando de eutanásia, de eutanásia, nada disso. Estou falando de ele, em plena consciência, conseguir escrever até quando ele... Como foi com o seu pai? Exato. Tipo, se eu for para ficar num aparelho aqui, respirando por aparelho, eu não quero. Hoje em dia já temos esse documento, né? Então você pode fazer esse documento, que evita conflitos, né? Em todos os aspectos. Porque às vezes um filho quer, o outro não quer. Isso provavelmente Aí você chega assim, você quer que faça o quê pelo seu familiar? Eu quero que faça tudo, lógico. Aí você tem, às vezes, um câncer terminal, um quadro que você sabe que é irreversível, aí vai entrar no rol das máquinas, vai ser entubado, vai para diálise, vai para ventilação mecânica, e pronto, e aí vai até quando isso? Diretriz assertiva de vontade. De vontades, Aí o nosso próximo VidaCast, aí, ó, já está definido. Ó. Esse é um tema bem importante, porque as pessoas não se preparam. Né? Então acho que isso é se preparar, né? E provavelmente tem gente que nem sabe que tem uma diretriz. Tem validade e tudo, né? Já temos um próximo VidaCast. Já temos um próximo motivo para trazer. E aí, né? Você já fez a sua diretriz assertiva de vontade, né? Nos últimos minutos. Você já fez ela, né? Ou vai esperar os últimos, vai deixar os seus filhos brigando pelo que é para fazer por você, né? Show, é importante isso. E assim, de alguma maneira... isso também revela um pouco de como eu tô falando de um lugar bem distante, né? Assim, mas eu vejo assim como a medicina e nesses exemplos que vocês deram tem olhado de uma forma mais psicológica, né? Sim. Médicos se bagunçarão com essa minha fala, mas a gente tá aqui nessa mesa tá tudo bem aqui resolvido. Não, né? Os terapeutas todos reunidos aqui, né? Mas assim, de alguma maneira é a gente olhar a importância de entrar o fator psicológico, do acolhimento desse humano, né? Sim. Então eu acho que isso é bem importante e é uma provocação válida não só para esses momentos terminais, né? Mas para toda a interação médica, porque é gente cuidando de gente, né? E isso provavelmente resolveria meu ranço também. Na verdade, seu ranço vem sendo resolvido ao longo dos últimos anos aí. Já tá bem melhor. É verdade. Já nem tem ranço praticamente. Só com alguns. Mas com a grande maioria, eu já faço até exame anual, né? Você faz exame anual, domingo você convida médico pra pedalar 90 quilômetros com você. Janto na casa de um médico, almoço na casa de outro. Convida outro pra jantar contigo. Tá assim o negócio, né? Junta a médica pra analisar meus exames, e né? Quando tem problema, agora a filha vira médica. Pra resolver, né? Pra resolver. Esses dias ele machucou o tornozelo. Aí passa um dia, 2 dias, uma semana, 2, continua a dor. Falei, faz uma ressonância. Aí ele fez a ressonância. Veio o resultado lá, não teve nada demais. Pronto, beleza, vamos continuar treinando e vamos competir. A nossa competição maluca lá. Aí, beleza. Aí vem um amigo, Tranquiline, volta de férias. Diz, Plínio, vou ver aqui seu exame. Aí quando vê algumas coisas que o outro colega não tinha visto. Velho, você teve uma fratura trimariolac, que não sei o quê, você ligamento rompido, isso aí dá instabilidade, que não sei o quê, papapá. Eu fosse você, passava com tal médico pra ver, porque isso aí é cirúrgico. Aí Plínio me liga, desesperado, né? Ele, Márcio, porque Tranquilino vai te ligar aí? Eu falei, beleza, pode pedir pra ele me ligar. E Tranquilino me liga, né? Aí ele, não, Márcio, porque tem que ver, porque... é isso aqui, não sei o que e tal. Eu falei, Tranquilino, beleza, eu vou examinar, Plínio. Mas entenda uma coisa. Você tá vendo um exame que foi feito há 1 mês atrás. Plínio já treinou 150 quilômetros dessa porra. As coisas já evoluíram e Plínio não é mais aquele lá de 1 mês atrás. Então, assim, obrigado, fique tranquilo, eu vou dar uma examinada e vou conversar com o Plínio. Eu acho pouco provável que o Plínio queira operar. Mas pode até ser que ele queira parar de treinar, esperar mais um tempo. Claro, operar, uma coisa que eu adoro fazer. Treinar, ele não gosta nem de olhar uma agulha, quanto mais. Aí, na última competição, eu preferi, porque eu estava com o tornozelo inchado, eu prefiro tomar injeção, né? Então tomei um anti-inflamatório para competir. Ele não quis nem olhar eu aplicar. Aí eu fui, examinei, não sei o que e tal. Falei, pô, Plínio,
eu acho que está super estável, não tem nenhum sinal de instabilidade, você está sem dor, praticamente sem dor. Cara, se você quiser, o máximo que eu faria é uma nova ressonância, 30 dias depois, para ver como que tá. Mas a faceta que está rompida de ligamento, os outros estão íntegros, a fratura, depois de 30 dias, já está consolidada. Já fez 200 quilômetros desde a fratura. Depois disso, você já treinou 150 quilômetros, mas... Aí ele... Agora eu tô mais tranquilo. Vamos treinar domingo, viu? Então, tipo isso. E a vida continua, né? O próprio primo dele, que é ortopedista, falou assim, Plínio, se fosse qualquer outro, eu ia dizer pra parar, mas... É porque eu tinha uma competição de 140 quilômetros ali, né? Aí eu... Mas falei com meu primo também, que compete, ortopedista, ele falou, ó, qualquer outro paciente ia falar, opera esse negócio, mas você... Vai pra corrida, quando voltar, se estiver tudo bem, a vida segue, a gente vai. E aí, Ele já modelou o tornozelo dele. Já, oxe. Igual a Joe Dispenza, né? Tipo isso, né? Aquela cura quântica, bora. Já tá. Nossa. E aí eu, na inveja, uma semana antes dessa competição, ele torceu o tornozelo, o esquerdo, 30 dias antes da prova. 30 dias, né? É. Aí eu, com inveja, uma semana antes da prova, torci o direito. Aí nós fomos, nós dois, com 2 tornozelos bons. Dos 4, 2 tava bom. O meu de esquerdo tava bom e o direito dele tava bom. Qualquer coisa, um apoiava o outro ali. E aí nós fomos, meio manco, mas demos conta. Galera, o papo tá bom, mas a gente precisa ir para as considerações finais. Essa uma hora voa, né? Se fosse uma hora final, falta 3 minutos pra gente desencarnar. E aí eu queria que a gente fizesse as considerações finais. E Andrezinho, se você puder deixar uma mensagem aí pra gente, sabendo que a gente vai voltar aqui para falar de diretriz assertiva Dos últimos instantes. Olha, esse papo dos momentos finais me traz a lembrança de uma charge do Charlie Brown, né? Que é bem interessante, né? Está ele com o Snoopy, Sim, né? Os dois sentados assim, na beira do rio, e aí Charlie Brown com aquela personificação da tristeza, ele fala assim, Snoopy, um dia a gente vai morrer. E Snoopy, que é aquela encarnação do amor, da alegria, da felicidade, fala assim, mas todos os outros dias não. Olha só, um dia você vai morrer. Sim, mas todos os outros dias não. Então, gente, vamos pegar esses outros dias que a gente não vai morrer e vamos fazer a vida valer a pena. Tá certo? Vamos transformar todos esses minutos, essa minutagem toda, em uma coisa muito legal. Começar a encarar que a gente tem os ciclos que devem ser fechados, de nascimento, crescimento e morte. A morte é só uma passagem. Tá certo? A vida continua. Eu estava até lendo aqui antes desse videocast A Ciência da Vida Após a Morte, né? Um livro bacanazinho de 100 páginas que vale a pena dar uma lida. E para quem é cético, eu acho que tem um livro bem bacana que é do Herbert Alexander, né? Uma Prova do Céu, que é bem interessante, que é um médico ateu, em que ele tem uma meningite e passa uma semana em coma. Uma meningite que geralmente é um prognóstico super reservado. Quem volta em coma e não acorda mais, e ele tem uma recuperação plena. E ele descreve essa uma semana em que ele passa na dimensão espiritual. Então eu acho que é uma coisa bem legal, e essa era uma mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu gostaria de, antes de Plínio e eu falar, eu gostaria que você falasse aí de novo, você citou 3 livros. Um foi A Prova do Céu? É, Uma Prova do Céu, Uma de Prova do Alexander III. O outro, de 100 páginas agora? Esse foi Ciência da Vida Após a Morte, do grupo de Minas Gerais, aqui de brasileiros que estão estudando a vida após morte. Pronto, e você falou um da enfermeira também. Sim, Antes de Partir. Antes de partir. 5 arrependimentos antes de partir. Então, pronto. E a cura quântica do tornozelo do Plínio, que é o do Joe Dispenza, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Pronto, aí. São livros que você vale a pena. 4 livros que vale a pena você... Dá um mês de VidaCast esse André, viu? Não dá um episódio só. Gente, eu gostaria de agradecer também tanto a André, Plínio, que deu a indicação de André. André é um velho conhecido no nosso lado da ULI.
Seu Lúcio, né? Meu sogro tá aqui mandando um abraço. Não perdi uma aula, aí é bom aluno aí. Não gosta muito de falar lá na frente, né? Não. Mas ele presta atenção direitinho. E chega em casa, ele comenta. Ele não gosta de comentar lá na frente de todo mundo, mas ele comenta. Pediu para mandar um abraço para você e seja sempre bem-vindo. Sempre um prazer ter você aqui. Gente, obrigado por estarem aqui também com a gente mais um dia. Plínio. Gente, obrigado, André. Sempre bom Obrigado, esse Plínio. papo. A gente tem vários papos aí, né, no dia a dia da vida. E eu sabia que a gente teria um papo muito rico hoje aqui. A gente vai marcar essa volta para falar das diretrizes aí, que eu acho bem importante. E assim, a mensagem que fica para mim hoje é como é importante você ter alguém que contrabandeia salgadinhos quando você estiver no hospital, viu? Então não esqueça da importância de ter um amigo que leva lá seu torresmo, né? Pra mim vai ser, acho que tipo um empadão de brócolis, um negócio assim. Uma A sua pizza Lasanha de palmito. uma lasanha de palmito ou de berinjela. Uma lasanha de berinjela do Com aquele pastor. chá de maracujá. Porra. Imagina que Aí banquete. o cara ressuscita, né? Aí o cara não vai ser os últimos minutos. Como ressuscitar Plínio, né? Uma lasanha de berinjela e um cheesecake de doce de leite com flor de sal no final. Nossa, Perfeito. Gente, obrigado, muito bom, felizão com o episódio de hoje. A galera segurou forte aqui, tava bem legal. A galera manteve a audiência lá em cima, foi muito bom. E aproveitar aqui o que André trouxe da charge de Charlie Brown com Snoopy. Cara, vamos fazer com que esse último dia, né, com o dia em que vamos morrer, quando essa morte chegar, que realmente tenha valido a pena, né? De que ela encontre a gente tão feliz de todos os outros dias que nós vivemos, mas de que vivemos de verdade. Porque muitas vezes nós passamos essa vida inteira pensando tanto no dia da morte que acabamos de esquecer os dias da vida. Então não esquece todos os dias que você tem de vida, só pensando no único dia que você vai ter de morte. Um beijo! Um beijo, VidaCast. gente. VidaCast.